Graça e paz, amados, amada igreja, que bom estarmos juntos, mais uma vez, louvando e glorificando o nome do nosso grande Deus. Todos muito bem-vindos aqui neste canal da IPSAT, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Vamos dar início ao nosso culto, queridos. Queria convidá-lo a abrir sua Bíblia, acessar aí a sua Bíblia no Salmo 105, dos versos 1 ao verso 4. Vamos ler Salmo 105, de 1 a 4. Salmo 105, de 1 a 4. Diz assim o salmista: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriar-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Como é bom, queridos, estarmos na presença excelsa do nosso grande Deus. E quero convidá-lo a louvá-lo, esse Deus maravilhoso, que opera maravilhas entre nós. Salmo 96, um outro salmo aqui. Cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos cantar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei dos reis, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém, amados, que essa seja a nossa oração, o nosso desejo, estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor, desfrutar da sua graça, do seu amor, da sua bondade e misericórdia a cada dia. E que bom que nós temos os meios de graça para isso, queridos. Palavra de Deus, comunhão dos irmãos e a oração. Eu queria te convidar a curvarmos as nossas cabeças e orarmos ao nosso Deus, agradecer as bênçãos, suplicar pelas necessidades, interceder por queridos e estarmos na presença do Senhor em oração. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos juntos neste canal, para louvarmos o Teu nome, reconhecermos, ó Pai, quem Tu és, quem nós somos, reconhecer a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Agradecer-te, ó Pai, por tantas bênçãos recebidas, pelo Teu cuidado, ó Pai, com as famílias da igreja, pelo Teu cuidado, ó Pai, com o Teu povo. Nós Te louvamos, Senhor, que cada um de nós, cada família, ó Pai, possa espelhar e espalhar a glória do Senhor. Viver na Tua graça, viver na dependência de Ti. Abençoa, fortalece a Tua igreja, ó Pai, a cada dia. Abençoa o pastor Gustavo, conselho, Senhor, todos os oficiais, junta diaconal, os ministérios da igreja, as sociedades internas, os planos, projetos. Ó Deus, Te louvamos pelas bênçãos, Te louvamos pela bênção da construção, ó Pai, já quase terminando. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e ainda vai fazer. Nós Te damos graça, Senhor. Queremos Te pedir, ó Pai, interceder pelos nossos queridos que estão enfermos, que estão se recuperando em casa, que estão nos hospitais. Ó Deus, que precisam de cirurgia, de tratamento, que o Senhor esteja conduzindo, cuidando a cada um, ó Pai, dos seus queridos. Queridos que temos orado, ó Pai, no grupo de oração, ó Pai, de intercessão. Sustenta essas vidas preciosas da Tua graça, a Tua bênção. Dá o Teu consolo, Senhor querido, aos enlutados. Fortalece essas vidas, Senhor, na separação dos seus queridos, ó Deus. Dá o Teu consolo, a Tua graça, a Tua paz, Senhor. Pai, queremos interceder também pela nossa pátria brasileira, Pai, nosso país, nossas autoridades, o presidente, as instituições, ó Pai, governamentais. Deus, tem misericórdia, ó Pai, da nossa nação. Deus, violência, Senhor, que temos visto, tem misericórdia, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, aqui para sermos sal e luz. Guarda-nos, ó Pai, guarda Teu povo brasileiro, guarda, ó Pai, a cada um,
Senhor, abençoe a nossa nação brasileira, ó Pai. Tem misericórdia e sustenta da sabedoria, ó Pai, aos nossos governantes, Senhor. Que tem autoridade vinda de Ti, ó Deus, que possam exercê-la, ó Pai, com Teu amor, com Tua sabedoria, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, da nossa nação brasileira. Oramos por nossa cidade querida de São José dos Campos. Aqui estamos, aqui o Senhor escreve a nossa história, Tua igreja, ó Pai, está aqui. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa cidade. Abençoa o seu prefeito, abençoa a Câmara dos Vereadores, secretarias. Ó Deus, cuida do povo joseense aqui, ó Pai. Sustenta que haja paz nessa cidade, Senhor, que possamos orar pela paz dessa cidade. Guarda, ó Pai, o teu povo com a tua graça, com a tua força, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, os queridos que estão acompanhando aqui. Fica com cada um, ó Pai. E agora que vamos meditar na tua palavra, ó Pai, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça. Senhor, fale aos nossos corações. Obrigado por tua palavra que traz herança para nós nos céus, ó Pai, e que é luz, ó Pai, para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, para nos guiar, para nos nortear, ó Pai, para falar conosco. Obrigado, ó Pai, por Tua palavra. Fala conosco, guarda-nos, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, seguimos aqui, agora aqui nas nossas quintas-feiras, e vamos seguir aqui numa temática que é essencial, queridos, para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Cristo, que é a graça de Jesus em nossas vidas. Amados, somos salvos pela graça, nós somos guiados e sustentados pela graça de Deus, queridos. E algo que precisamos lembrar cada dia e louvar o Senhor por essa graça maravilhosa em nós. Eu queria ao longo dessas 4 quintas-feiras pensar um pouquinho nessa temática da graça de Jesus em nós. Graça abundante, graça sustentadora, graça salvadora. Para a gente pensar realmente, queridos, na nossa caminhada, o que ela significa e precisa significar para nós, na nossa caminhada e estarmos firmes nessa graça, fortalecidos nessa graça de Jesus. E hoje eu queria pensar, queridos, um texto bem conhecido, que sempre estudamos e falamos, Efésios 2, de 1 a 10. Então eu queria que você abrisse lá, Efésios 2, de 1 a 10, vamos ler esses versos da palavra de Deus. Apóstolo Paulo, fazendo aqui diria que um tratado teológico, amados, da graça de Deus. E o subtítulo já diz isso, do pecado para a salvação pela graça. Acompanhe atentamente a leitura aqui que passo a fazer. Efésios 2, de 1 a 10. Diz assim, um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo. Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amados, nós somos salvos pela graça. Não há outro canal, não há outro meio, não há outro caminho que possa nos conduzir à salvação em Cristo Jesus. Lembrando aqui de Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome dado há entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amados, é somente a graça, é somente esse favor imerecido de Deus em Cristo Jesus que nos leva para Ele. E lembrando aqui um dos 5 solas da Reforma, sola gratia, só a graça, somente a graça. Amados, é esse favor, esse presente imerecido que recebemos de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, queridos, graça, Deus nos dá aquilo que não merecíamos. Amados, pela nossa condição de pecadores, pela condição do sujo do nosso próprio eu, nós não merecíamos estar na presença de Deus, gozando do seu amor, do seu cuidado, da sua misericórdia, da sua providência, do seu perdão. E tudo isso, queridos, Ele nos dá, tudo isso Ele nos dá hoje, em Cristo Jesus. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o tempo da graça, o convite da graça. Venham. É o que Jesus fala. Vinde a mim. Os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amados, Jesus vem dar graça, trazer salvação ao homem perdido. Ele nos dá hoje em Cristo Jesus, seu Filho. E isso, amados, sabemos, um preço muito alto, um preço muito caro, que Jesus pagou para nos dar essa nova vida, para nos dar a vida eterna, para nos conduzir a Deus. Amados, foi a preço de sangue. É o sangue de Cristo que nos purifica, nos limpa, nos lava, nos traz perdão de todo o pecado e nos permite estar na presença desse Deus Santo, eterno, imutável, porque Ele não compactua com o pecado. Então por isso veio Jesus e pagou o preço dos nossos pecados. Queridos, e isso é graça. Isso é graça, porque nós é que merecíamos essa separação eterna de Deus. É nós é que merecíamos aquela cruz. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era de cada um de nós. Jesus veio mudar essa história. Jesus veio consertar essa história. Porque nós herdamos o pecado, queridos, desde os tempos eternos, desde o Éden. E, queridos, pensando um pouquinho, a graça, ela começa exatamente ali. Lembrando de Gênesis 3,15, que Deus traria um Salvador que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. É a graça, querido, sendo moldada lá desde o Éden. Para mim, para você, ao longo da história, Deus vem manifestando essa graça salvadora, que culmina em Jesus. E João vai dar esse testemunho porque
todos nós, João 1,15, todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Queridos, essa é a graça salvadora de Jesus, de que está tratando Paulo aos Efésios aqui. Eu queria rapidamente, nessa noite, relembrar, queridos, e tirar algumas lições preciosas para nós dessa graça salvadora. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo tratando aqui desse tratado teológico da graça, para nós pensarmos, queridos, a graça nos deu vida. A graça nos deu vida. Verso 1 ao verso 3 de Efésios, capítulo 2. Ele nos deu vida. É assim que começa o verso. E estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, por quê? Porque justamente estávamos mortos, separados de Deus. Queridos, o homem sem Deus em pecado, diríamos que é um morto-vivo, perambulando por aí. Muitas vezes vivendo a vida do seu próprio jeito, da maneira que quer. Perambulando por aí. E essa era a nossa condição, queridos. Essa era a nossa condição espiritual. E Paulo vai lembrar nos versículos aqui posteriores. Fique aí aberto, Efésios 2, verso 12. Diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Queridos, que quadro triste, sem esperança, sem Deus no mundo. É o morto-vivo perambulando por aí, queridos. Então só a graça nos leva para perto de Deus. Só a graça nos vivifica, nos ressuscita espiritualmente. E o verso 13, que bom que sempre tem um mais, né? Olha lá o verso 13 do capítulo 2. Mas agora, em Cristo Jesus, vós os que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Então Jesus veio para que nós tivéssemos vida, para que a gente pudesse sair dessa perambulância, vamos dizer assim, de mortos-vivos, e pudesse nos dar vida em abundância. Amados, nós vivemos fisicamente, espiritualmente, por meio de Jesus, por meio da sua graça. É nele, pela sua graça, que nós vivemos, movemos, nos existimos. Assim já disse Paulo. É nele, queridos. É nele. Há um trecho de uma canção muito bonita de Estênio Márcios. É nele que nos movemos, vivemos e existimos. É nele. É nele. Ele vai dizer assim: fui salvo por sua graça. Eu levo comigo essa glória. Amados, nós somos destinados para a glória pela graça de Jesus. Eu e você fomos salvos por sua graça e levamos conosco essa glória. Eu levo comigo essa glória. É nele, é somente nele que há salvação. Paulo aos Coríntios vai dizer, 5,17, 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas, a morte espiritual, perambulando por aí, já passou. Eis que tudo se fez novo.
Amados, a graça nos deu vida. A graça nos deu vida, nos ressuscita e nos traz vida em abundância. Mas há uma outra ideia aqui, queridos, que o texto continua. A graça, meus amados, ela muda a nossa condição diante de Deus. Sabe o que a graça faz, queridos? Ela resolve a nossa história. Ela resolve a nossa história até aquele dia do estar longe de Deus e ser aproximado de Deus. Isso nos garante vida eterna, nos garante assentar com Jesus nos lugares celestiais. Queridos, a graça muda a nossa condição diante de Deus. Versos 4 ao verso 6. Olha que expressão, queridos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A graça muda, resolve, muda a nossa condição diante de Deus. E aqui, queridos, começa com essa expressão maravilhosa, mas Deus. Note bem, amados, onde tem essa expressão na Bíblia, mas Deus, tem mudança, tem a graça, tem a atuação, manifestação poderosa e amorosa de Deus em nossas vidas. Preste atenção, toda vez que você vê mais Deus na Bíblia, tem toda essa bênção por trás. Essa manifestação, essa expressão de amor, de misericórdia, de graça sobre nós. Então, queridos, aqui, nesse mais Deus, estão a graça, a misericórdia, a providência divinas, o amor eterno, desde o início dos tempos. Se lermos, queridos, Efésios, capítulo 1, só volte aí um pouquinho, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Aí está o mais Deus, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu Deus, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio, pelo canal, meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. E a mudança, queridos, é exatamente essa, da morte para a vida. Estando vós mortos, verso 5, nos vossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça, sola gratia, pela graça sois salvos. Então essa é a mudança, queridos. É a mudança radical, é a mudança para a glória. É o nosso Deus em Cristo Jesus que resolve a nossa história, que conserta essa história, que herdamos desde lá de Éden, que vem para nos dar vida. Paulo aos Colossenses também trata dessa verdade, só relembrando aqui, em outros termos, porque Ele nos libertou, Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou a morte para a vida aí, para o reino do Filho do seu amor. Então, estando nós mortos, Ele nos deu vida pela graça. Uma canção que o Adorar-te canta e diria até que é meio que o nosso carro-chefe, né? Vida me deu, me redimiu,
para amar como Ele amou e exaltar o Rei. Ele nos deu vida, nos redimiu, queridos. Amados, essa é a graça salvadora. Essa é a graça que precisamos reconhecer a cada dia na nossa vida. E diante de Deus, louvá-lo. No nosso quarto, fechada a porta, louvá-lo. Estar na sua presença. Gozar dessa graça maravilhosa. Essa é a mudança, queridos. E tem mais. Essa mudança ela é ampliada. Veja o verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, em outras palavras, é um passado que aponta para o futuro. Ele nos fez assentar. E pela esperança da glória de Deus, da graça de Jesus, estaremos lá por sua graça, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente a gente está gozando disso. De estarmos na sua presença, pela graça de Cristo, pelo seu sangue, do véu que rasgou de cima a baixo. É pelo sangue de Cristo, queridos, nós temos acesso a essa graça. Então aqui está a fé salvadora, a esperança da glória e o amor eterno de Deus por nós, antes da fundação do mundo. Amados, nós ressuscitaremos com Ele. Queridos, essa é a vitória da nossa fé, queridos. Não ficaremos mortos. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, diz João 5:24. Aí estaremos com Ele, ao lado dele. Essa é a vitória. Termino aqui, queridos, o último ponto. A graça, amados. A graça não só nos dá vida, muda a nossa condição, mas ela é o canal, é o meio da salvação em Cristo Jesus. É o verso 8 que conhecemos muito bem. Porque pela graça, através da graça, é que nós somos salvos por meio da fé. Então, queridos, nós somos salvos, verdade maravilhosa para nós. Nós somos salvos somente por esse meio, por essa intervenção graciosa de Deus na nossa vida, na nossa história. Queridos, que dia feliz é esse? Que nós devemos bradar de alegria, de vitória. Uma música americana que quantos cantam, oh, Happy Day! Que dia feliz! Dia que Jesus lavou o meu coração, me deu salvação. Que dia feliz! Não há nada, absolutamente nada que a gente possa fazer para sermos salvos, queridos. É pela graça. É a continuidade do verso, não por obras. É para enfatizar essa verdade. É somente pela graça, não é por obras. Não é o que eu posso fazer de bom que possa me dar, trazer salvação. Nenhuma das nossas obras, queridos, por melhores que sejam, podem trazer salvação. Só a graça eterna de Jesus. E é pela fé. É pela fé. É o canal, a fé salvadora. A fé que é derramada em nossos corações. Que é derramada em nossos corações, a fé salvadora. É por meio da fé, pela graça, por meio da fé, é que somos salvos. Mediante canal, mediante a fé. Termino, queridos, a graça, ela
nos dá nova vida, ela nos dá nova criação e propósitos para a existência. Termino aqui com o verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, a graça trabalha a nossa vida, o nosso próprio coração, pela direção do seu Santo Espírito. Na leitura de Paulo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É no temor de Cristo, é sujeitando-vos uns aos outros. Então a graça trabalha na nossa vida para a gente exercer essas boas obras, para sermos homens e mulheres melhores, crentes melhores, profissionais melhores, pais e mães melhores, esposos e esposas melhores, filhos e filhas melhores. Queridos, tudo pela graça. Tudo pela graça e onde Ele nos colocar. Essa é a graça salvadora, queridos, que nos dá vida, que muda a nossa condição, que nos dá novos propósitos, realizar as suas boas obras e que é o canal, o meio de salvação. Nossa oração aqui, amados, que a graça salvadora, libertadora de Jesus esteja com todos. Deus os abençoe, sustente a nossa vida. Amém.